Primavera chegou e com ela as oscilações de temperatura. Até começar a chover, faz muito calor, muito frio, às vezes começa frio, depois esquenta, depois esfria de novo e vai assim até chegar o verão. E por que a gente está falando disso? A gente não vai mexer com meteorologia, mas é porque o chocolate, a gente sabe, chocolate de verdade derrete. E isso é por causa da manteiga de cacau. A manteiga de cacau, que faz o chocolate ser tão gostoso, é a mesma que derrete e faz ele endurecer novamente em formatos estranhos. A gente já explicou aqui que chocolate esbranquiçado não está estragado nem mofado. Tem inclusive um vídeo explicando a diferença entre mofo e o fat bloom, que é o fenômeno de migração da manteiga de cacau para a superfície do chocolate. Agora eu vou mostrar para vocês vários exemplos de chocolates que derreteram e voltaram a endurecer numa composição cristalina da manteiga de cacau que deixou com um formato bem estranho. Está em perfeito estado, a gente usar de referência. E depois eu vou mostrar, aqui olha, esse aqui tá perfeito. Depois eu vou mostrar os casos mais comuns de derretimento que causam um estranhamento. E aí eu vou começar mostrando esse aqui. Esse chocolate, olha só, era do mesmo tamanho desse, mesmo formato, e ele sofreu oscilação de temperatura e derreteu dentro do pacote. Ficou nesse formato aqui. Você vê que dá pra ver até aqui a linha da solda da embalagem. O que acontece? Provavelmente ele estava dentro da caixinha, no expositor, ou até mesmo dentro de casa, deitado assim, nessa posição. A caixinha, para exemplificar, se a caixinha ficou assim, o chocolate, né, sofreu uma oscilação de temperatura, ele derreteu, escorreu assim, né, ficou molinho, ele escorreu, ficou dentro do pacote e depois ele voltou a endurecer e cristalizou nesse formato. Parece que tá faltando um pedaço, que saiu da fábrica faltando um pedaço, né, mas na verdade o chocolate, os 80 gramas estão todos aqui. O que aconteceu mesmo é que ele derreteu e escorreu para essa lateral. O processo de embalagem tem uma etapa que é verificação do tablete, para ver se ele não tá faltando nenhum pedaço, se não teve mordida, se não teve quebra. Então nenhum chocolate sai da Java faltando pedaço. Muitas vezes o que acontece é isso. Tem outro caso aqui, dele derreter no ponto de venda, olha só. Esse aqui é outro caso também, de parecer que tá faltando um pedaço. Esse chocolate, ao contrário daquele, provavelmente a caixinha tava exposta assim. O chocolate estava exposto assim, sofreu a oscilação de temperatura, aí ele derreteu, e depois voltou a cristalizar nesse formato. Também dá pra ver a solda direitinho aqui da embalagem, e ele ficou assim. O esbranquiçado não é mofo, trata-se de um fenômeno chamado fat bloom, que é quando a gordura da manteiga de cacau ela sobe para a superfície do chocolate. Mas aí é só a gente derreter e temperar de novo, ou então usar para receita que não precisa temperar, que ele vai estar perfeito como um novo. Tá? Então, comparando o tamanho dos dois, olha só. Quando acontece isso, de preservar uma parte do chocolate, a incidência do calor, dá para ver que ela veio daqui. Então, isso aqui, esse tipo de defeito, pegar sol. Né? Então o sol incidiu aqui nessa parte, aqui embaixo está um pouco mais protegido e ele derreteu dessa maneira, como estava exposto assim, né, na vertical, ele foi escorrendo por dentro da embalagem, depois ele cristalizou e ficou nesse formato. Bom, tem aqui um de 25 gramas também mostrando que perdeu o formato, tá vendo? Perdeu até o desenho da frente. Mas esse aqui ficou do tamanho certinho do tablete. Não teve esse escorrimento. Talvez ele derreteu, ele sofreu essa oscilação de temperatura nessa posição deitado. E a caixinha conseguiu manter o tamanho dele intacto. Já esse caso aqui é parecido com um desse daqui. Só aqui embaixo que tem a marca de fat bloom. Aqui não tem. Então indica que ele sofreu essa incidência provavelmente solar, ou então esse chocolate foi deixado em cima da geladeira, assim, em cima de uma superfície quente, né, uma estufa, alguma coisa nessa posição, e sofreu a oscilação de temperatura só aqui embaixo. Agora eu trouxe um branco também, para mostrar
o Pet Bloom. E no branco, ele se manifesta desse jeito, ok? Também fica uma parte mais esbranquiçada. Esse chocolate sofreu também oscilação de temperatura. Não chegou a mudar o formato, foi uma oscilação pequena, mas foi o suficiente para a manteiga de cacau subir para a superfície desse chocolate. Então é normal a gente pegar um chocolate que derreteu dentro do próprio pacote, depois ele cristalizou novamente, ou seja, ele endureceu e ele tá meio esbranquiçado ou até mesmo ele tenha perdido o formato original dele. Mas isso não é nenhum problema, ele não vai estar estragado e ele continua com as mesmas características de aroma e sabor, só a textura que vai mudar um pouco.